Olá a todos, bem-vindos à terceira semana de aulas de Matemática 4. Então, nessa semana nós vamos falar de algumas aplicações, digamos assim, ou o detalhamento envolvendo os números combinatórios ou números binomiais, que são aqueles números, né, que a gente aprendeu, aquelas combinações que a gente aprendeu na aula passada. Ok? Então, o objetivo de aprendizagem é que vocês conheçam essas duas ferramentas e saibam aplicá-las dentro e fora da matemática. Muito bem. Então, como sempre, começo aqui localizando esse tema dentro da nossa bibliografia e relembro então o que a gente viu na aula passada. Essa é a definição das combinações ou números combinatórios ou números binomiais. A gente já vai entender mais para frente por que esse nome binomial. Então, a notação que a gente mais utilizou foi essa do C, né? Combinar N coisas R a R, que também pode ser denotada por essa notação usando parênteses aqui. Combinar N coisas R a R. Ou também embaixo em cima, e o significado disso é esse quociente de fatoriais aqui, onde os números são todos naturais, positivos, e o n é sempre maior ou igual do que r. Então, para relembrar, por exemplo, como que fica a combinação de 5 elementos 2 a 2? Então, é 5 fatorial sobre 2 fatorial 5 menos 2 fatorial, ou seja, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, que é 5 vezes 4 sobre 2, ou seja, 10. Ok? A gente fez algumas dessas contas já, né? Então, só para relembrar, os que tinham 0, a gente definiu sempre como sendo 1. Combinar 1, 0 a 0, combinar 0, 0 a 0, combinar 1, 1 a 1, que também são iguais, tudo isso aqui é 1. Ok? Bom, então relembrados as combinações, então vamos logo falar do triângulo de Pascal. Então, o que é o triângulo de Pascal? É uma forma de organizar todas essas combinações. Então, aqui o Balestre traz esse triângulo como um triângulo retângulo aqui, né? Ele coloca disposto dessa forma. Já a coleção do IESE traz um triângulo como se fosse um triângulo equilátero, ok? As duas organizações são válidas, tá? Algumas dão mais atenção para alguma das coisas, das propriedades, outra organização para outra, mas vocês podem escolher se vocês vão organizar como um triângulo retângulo ou como um triângulo equilátero, tá? Mas qual que é a ideia, então? Na primeira linha vem a combinação 0 a 0. Na segunda linha vem a combinação 1, 0 a 0 e 1, 1 a 1. Na terceira linha é a combinação 2, 0 a 0, 2, 1 a 1, 2, 2 a 2. Então, vocês estão vendo que estão sendo feitas em cada linha, todas as combinações possíveis com o número de cima fixado, tá? Tanto nessa disposição ali quanto nessa aqui, né? Então, aqui também temos, por exemplo, aqui a linha que tem a combinação do 3. Então, essa primeira linha, a gente pode identificar ela como a linha 0. A segunda, a linha 1. Linha 2, linha 3, linha 4. E assim por diante. Aqui no IESE até ele traz, né, essa linha K. Seria uma linha N igual a K, genérica. Certo? E ela, conforme a gente vai descendo, né, a linha vai aumentando. Por quê? Porque a gente pode fazer o nosso R lá, no N, R a R, esse R vai poder assumir cada vez mais valores, certo? Porque ele pode ir até o N. Além disso, né, a gente pode, então, já identificou aqui que as linhas têm a variação do N, e dessa forma de organização aqui vertical, aqui está a variação do R. R igual a 0, R igual a 1,
R igual a 2, R igual a 3, R igual a 4, assim por diante. Nessa organização aqui, os R's eles estão na diagonal. R igual a 0 está aqui, R igual a 1 está nesse, R igual a 2 está nessa e assim por diante. Certo? Então, esse é o triângulo de Pascal. É pegar os números combinatórios, as combinações, e organizar em forma de triângulo, seguindo esse padrão. Ok? Agora, e se a gente calcular esses valores, né? No exemplo do slide anterior, eu calculei esse aqui, que é esse aqui, 5, 2 a 2. Então, se a gente fizer a continha para cada um desses números. Então, aqui né, no slide seguinte, eu trouxe as contas feitas, né? Então, aqui tem o triângulo retângulo do Balestre e aqui o triângulo equilátero do Jensen. Vejam que o número que eu calculei lá era o 5, 2 a 2. Então, ele está aqui, né? Também está aqui. Opa, aqui. Da mesma forma, calculo esses outros e a gente já vê que tem algumas coisas interessantes nesse triângulo, né? Primeiro, essa sequência de uns aqui. Aí a gente vê que tem uma certa simetria, então eu tenho 3, 3, daí 4, 6, 4, né? Eu tenho uma certa simetria aqui nas linhas. E tem mais algumas propriedades que essas linhas satisfazem. Então, no slide seguinte, agora, a gente vai começar a ver essas propriedades envolvendo esses números combinatórios, digamos assim. A primeira propriedade eu chamei aqui de bordas. Então, a gente tem aqui essas bordas que contém número 1. Então, o que significa isso? Né? Ou por que aqui é sempre 1? Justamente porque as combinações 0 a 0 e as combinações n, n a n, são sempre 1, como a gente viu na aula passada. Né? Então, só para relembrar, n fatorial sobre 0 fatorial, n menos 0 fatorial, que seria essa combinação aqui, que é o que aparece sempre nessa primeira coluna aqui, né? Que são as combinações 0 a 0. Então, ficaria n fatorial sobre n fatorial, ou seja, 1. Da mesma forma, as que aparecem na última, aqui nessa diagonal, ou no caso do triângulo equilátero também funciona, seria n fatorial sobre n fatorial, n menos n fatorial, ou seja, n fatorial sobre n fatorial 0 fatorial, ou seja, n fatorial sobre n fatorial, que é 1. Certo? Então, por isso, essas bordas são sempre 1, tá? Então, para escrever o triângulo de Pascal, você pode começar fazendo assim. Agora, segunda propriedade, eu chamei aqui de simetria, que é essa simetria que pode ser observada. Então, o que essa simetria do triângulo de Pascal, na verdade, significa para os números? Significa que eu combinar os números R a R é a mesma coisa que eu combinar eles n menos R a n menos R. Por exemplo, se eu tenho lá 5 coisas, né, eu tenho lá, colocar aqui 5 posições, eu escolher 2 delas, digamos, é a mesma coisa, ou eu posso fazer escolha de 2 na mesma quantidade que eu posso escolher 3, porque automaticamente quando eu escolhi 2 para ser, né, daquilo que eu estou escolhendo, eu escolho 3 para não serem, certo? Então, por isso que, né, se fosse 1, escolho 1 para ser né, algo daquela situação, automaticamente eu deixei 4 de fora. Então, quando eu escolho 1, eu estou escolhendo 4. Então, é isso que significa essa propriedade. Em termos de continhas, como a gente demonstraria isso? Então, o n não é fração, não pode ter tracinho. O n combinado R a R é n fatorial sobre R fatorial, n menos R fatorial. Agora, o n combinado n menos R a n menos R, e vejam que como R é maior ou igual do que n, esse número é positivo e está tudo certo, né? Então, seria n fatorial sobre n menos R fatorial, n menos R fatorial. Ou seja,
n fatorial sobre n menos r fatorial. E aqui n menos n vai embora, esse menos com menos fica mais, então fica r fatorial. Ou seja, essas duas coisas são realmente iguais. Logo, por exemplo, escolher 2 de 5 é a mesma coisa que escolher 3 de 5, né? Basta que se a soma desses dois forem 5, eu sei que eles são iguais. Né? Combinar 17 e 1 a 1 é a mesma coisa que combinar 17 e 16 a 16, porque a soma dos dois é 17. Ok? Então, isso reduz as nossas contas quase pela metade. Né? Não precisamos fazer todas, a gente só faz a metade. Muito bem. Próxima propriedade é a mais importante, talvez, né? Todas são importantes, mas essa é mais significativa. É a relação de Stiefel. Então, o que está dizendo isso aqui? Vejam, quando eu combino n menos 1, é porque eu estou na linha n menos 1. Então, vamos dizer que essa aqui seria a linha n menos 1. Então, combinar n menos 1, r menos 1 a r menos 1, e somar com combinar r a r, então, digamos que a gente diga que r menos 1 está aqui na linha do 3, e r seria aqui a linha do 4. Então, quer dizer que se eu somar esse cara com esse cara, eu obtenho a próxima linha na mesma linha do R aqui. Então, eu obtenho esse 20 aqui. Certo? Isso vale sempre, né? A partir aqui dessa linha aqui, se eu somar 1 com 1, dá 2. Se eu somar 1 com 3, dá 4. 1 com 5, dá 6. Se eu somar 10 com 5, dá 15. Então, sempre vale essa propriedade. Se eu somar dois números da linha anterior, vai dar logo abaixo da próxima linha. Ou, deixa eu voltar aqui, no caso, né, da organização em triângulo equilátero, também vai funcionar. Aí a gente pensa assim, por exemplo, o 3 mais o 3 dá o 6. O 4 mais o 6 dá o 10. Então, essa propriedade, ela faz com que a gente tenha um atalho para obter esses números combinatórios. A gente não precisa ficar fazendo aquelas contas com fatorial, né? Só a gente lembrar que começa com 1, depois 1, 1, e aí as bordas é sempre 1, 1 mais 1, 2. Borda 1, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3. Borda 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4. E assim a gente vai construindo. E isso se torna um mapa das combinações. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é combinar 3, 2 a 2. Bom, então linha 0, 1, 2, 3. Combinar 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2. Então, combinar 3, 2 a 2 está aqui. Combinar 4, 2 a 2 está aqui. E assim por diante. Então, você pode construir o triângulo como você quiser e aí só buscar no seu índice aqui qual a combinação que você precisa. Certo? Então, isso é uma coisa importante. Bom, vamos demonstrar essa relação? Então, vamos começar desse lado, que tem mais coisas, e vamos tentar chegar desse lado aqui. Então, vamos lá. Combinar n-1, r-1 a r-1 é n-1 fatorial sobre r-1 fatorial. Agora eu vou fazer n-1 menos r-1. Vai ficar n menos r e o menos 1 corta com mais 1. Então, ficou aqui n menos r fatorial. Vou somar com n menos 1 fatorial sobre r fatorial, n menos 1 menos r. Vou reordenar aqui, n menos r menos 1 fatorial, para a gente enxergar que esse fatorial é um antes, né? Um a menos do que esse aqui, tá? Beleza. Não posso escrever lá porque é lá que eu quero chegar. Então, a gente quer somar duas frações, então vamos tirar o mínimo. Para isso, eu tenho que olhar os termos aqui, né? Que são comuns, ou que não são comuns, mas como se fosse o mínimo múltiplo comum disso aqui. Então, eu tenho que pegar um número que seja múltiplo tanto desse denominador quanto desse, tá? Então, vejam que o r fatorial, ele
inclui dentro dele como parcela o r menos 1 fatorial. Então, eu vou pegar ele, que já dá conta desse e desse. E o n menos r fatorial tem dentro dele o n menos r menos 1 fatorial. Então, eu vou pegar aqui o n menos r fatorial. Esse denominador é múltiplo de ambos os denominadores. Agora, eu vou dividir pelo de baixo, né? Então, eu vou fazer a soma de frações normalmente. Você pode pensar por dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ou a gente pode pensar em multiplicar essas duas frações por algo em cima e embaixo, para que se chegue em frações com o mesmo denominador, que seria esse. Tá? Eu vou pensar em dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, quando eu divido esse denominador pelo primeiro aqui, vai sobrar somente r, porque essa parte cancela, e do r fatorial, ele já tem r menos 1 fatorial, né, vezes r. Então, só sobra r que multiplica n menos 1 fatorial. Agora, quando eu divido aqui pela segunda, o que vai embora é o r fatorial. E o n menos r fatorial, quando eu divido por n menos r menos 1 fatorial, vai sobrar somente o cara que eu tenho a mais aqui, que é o n menos r. Então, ficou n menos r multiplicado pelo numerador, que é n menos 1 fatorial. Esse fatorial é só para quem está do lado dele. Se eu quisesse incluir o outro, teria que pôr algum tipo de parênteses ou colchetes aqui. Agora, vamos distribuir aqui esse produto. Então, eu vou ficar com r vezes n menos 1 fatorial, repetindo, n vezes n menos 1 fatorial e menos r vezes n menos 1 fatorial. Denominador, r fatorial, n menos r fatorial. Então, cancelo esses dois termos. Quanto é n vezes n menos 1 fatorial? N fatorial. Mantenho o denominador. E isso que eu obtive aqui nada mais é do que eu combinar n, r, r. Ok? Então, claro, teria que tomar bastante cuidado para garantir as condições. Vejam que aqui, como a gente tem esses menos 1s, né? O n tem que ser maior do que 1. O n não pode ser igual a r. Então, dentro das condições lá colocadas, esse resultado é válido. Essa técnica de demonstração da relação de Stiefel é útil em alguns exercícios, tá? Então, sugiro que vocês entendam esse tipo de conta envolvendo o fatorial e, claro, sempre tenham em mente onde vocês querem chegar, né? Porque aí a gente vai fazendo as contas rumando para onde a gente quer chegar. Ok? Muito bem. E a última propriedade que eu quero comentar com vocês é o que eu chamei de soma. Então, vamos olhar rapidamente aqui a soma das linhas. Então, a primeira linha soma 1, a segunda linha, 2, a terceira linha, 4. A quarta linha soma 8. A próxima linha tem o 10, 14, 15, 16. Já enxergaram o padrão? Próxima linha vai somar 32, 64. Ou seja, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Então, na linha, a linha n tem como soma dos seus elementos 2 elevado a n. Certo? É isso que está escrito aqui, tá? Com a notação mais, não vou dizer simples, mas mais enxuta, né? De somatório. Então, se eu somo daqui até aqui, eu obtenho 2 elevado a n. E esse resultado pode ser muito útil em diversas situações, tá? Então, como seria a demonstração disso, né? Então, o livro do IESE, na verdade, ele faz, antes de falar do triângulo de Pascal, ele fala do binômio de Newton. E aí, para demonstrar isso aqui, ele usa, então, o binômio de Newton, abrindo esse 2 como 1 mais 1. Então, vocês podem olhar lá depois, que a gente vai ver aqui o binômio de Newton, e ver a demonstração que faz o seguinte, 1 mais 1 elevado a n, que é 2 elevado a n, usa a fórmula do binômio que a gente vai aprender e chega nesse somatório aqui, tá? Agora, um jeito mais intuitivo de pensar nisso seria o seguinte, lembram quando eu falei lá da combinação de n, r a r, né? Então, você tem, por exemplo, um conjunto com 5 coisas,
um conjunto, chama de S. E aí, dessas coisas, você quer escolher algumas delas, né? Isso significa, vou colocar índices aqui nesses pontinhos, porque não são coisas iguais, tá? São coisas diferentes, né? Conjunto não tem dentro dele elementos iguais. Parece cada elemento uma única vez. Então, quando eu venho aqui e escolho dois caras desse, é como se eu estivesse escolhendo um subconjunto. Então, eu tenho lá o meu conjunto inicial, que é 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu venho e escolho um subconjunto, vou chamar esse linha, que seria o 1, 2. Então, eu escolher dentre todos alguns significa eu escolher subconjuntos. Então, quando a gente, nesse exemplo, né, olha a combinação 5, 0 a 0, por exemplo, a gente está dizendo quantos subconjuntos de 0 elementos eu tenho desse conjunto de 5? A gente sabe que é só o vazio. Quantos subconjuntos de um elemento eu tenho desse conjunto de 5? Eu tenho 5. Quantos subconjuntos eu tenho de 2 elementos? Então, a gente já sabe que é 10, né? Pela conta aqui, enfim. Continuando. Bom, quantos subconjuntos de 3 elementos? A mesma quantidade de 2 elementos. Pela simetria, quando eu escolhi 2, automaticamente eu escolhi 3 para ficar de fora. Quantos subconjuntos de 4 elementos? É igual a escolher 1. Então, 5. Quantos subconjuntos com 5 elementos? Só um, que é ele todo. Então, é um fato conhecido, ou pode ser, né, um fato conhecido, que a quantidade de subconjuntos de um dado conjunto é 2 elevado à quantidade do conjunto inicial. Então, se a quantidade de elementos do meu conjunto é n, a quantidade de elementos do conjunto das partes de S, vocês lembraram lá de Matemática 1, é 2 elevado a n. Então, são duas coisas que estão relacionadas, tá? É claro, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha? Então, primeiro eu sei disso, ou primeiro eu sei disso, depois eu interpreto. Então, depende como é que você está seguindo com a teoria, tá? Mas um jeito de pensar nisso, ou de gravar isso, pode ser essa ideia de subconjuntos, de quantidade de subconjuntos, tá bom? Então, aqui o resumo, né? Coloco aqui um slide com as 4 propriedades que nós comentamos. Aqui elas estão com a notação do C, tá? Do Czinho. Não daquele parênteses. Tinha colocado também do parênteses, mas deixa eu ver. Eu acabei apagando. Então, aqui está com essa notação, mas, claro, vocês sempre podem, né, escrever com outra notação também. Então, não vou escrever aqui para não demorar muito, mas vocês podem fazer como exercício, escrever essas 4 propriedades usando a notação de parênteses N, R. E elas estão também nos slides anteriores aqui, né, com a notação de parênteses. Muito bem. Então, agora vamos falar de alguns exemplos aqui da parte de triângulo de Pascal. Então, o primeiro é um exemplo que vai pedir para a gente contar ou olhar a soma de uma certa quantidade de números aqui. Então, a situação é a seguinte: dado um conjunto formado por pares ordenados do tipo AB, sendo números naturais, o A e o B, que a soma é 18. Então, por exemplo, eu tenho o 0, 18, o 1, 17, o 2, 16, e assim por diante. Então, eu tenho vários pares ordenados aqui com essa condição. A pergunta é sobre a soma de todos os números dessa forma. 18 fatorial sobre A fatorial, B fatorial. Onde A e B são esses pontos aqui. Então, percebem que a condição da soma ser 18 é uma condição que é satisfeita lá na combinação, né? Se eu combinar 18 a A, o que eu tenho? 18 fatorial sobre A fatorial, 18 menos A fatorial. Ou seja, essa condição nos diz que o B é 18 menos A. Então, na verdade, a pergunta está sendo feita sobre isso aqui, sobre esse número, né? No lugar do B, 18 menos A. Então, ele está perguntando sobre a soma de todos os números dessa forma.
Ou seja, a soma de todos esses caras aqui com A. Aí a gente vê aqui, né? Para o A ser natural, ele tem que ser maior ou igual do que zero. E para a soma ser 18, ele não pode passar de 18. Então, isso aqui nada mais é, esse exercício nada mais está pedindo do que a soma da 18ª linha do triângulo de Pascal. E a gente sabe que a soma da 18ª linha do triângulo de Pascal é 2 elevado a 18. Aí você vem procurar aqui e não tem 2 elevado a 18. Mas, aí a gente tem que, né? Eu fiz questão de colocar as opções aqui para ver a importância das propriedades de potência. Então, se eu consigo transformar isso aqui facilmente, por exemplo, o 18 é 2 vezes 9, né? Então, é 2 ao quadrado elevado a 9. Então, é 4 elevado a 9. Eu consigo transformar isso aqui em potências cuja base são potências de 2. Então, mas eu não tenho 4 elevado a 9. Então, 9 nunca vai ser, 12 nunca vai ser, porque a minha base só tem 2. Então, vai ter que ser o A. Então, mais precisamente, o 18 é 3 vezes 6. Então, 2 ao cubo, a sexta. 2 ao cubo é 8, a sexta. Então, esse é o resultado. Ok? Então, uma aplicação direta da propriedade de soma das linhas do triângulo de Pascal. Agora, vamos fazer um outro exercício que vai falar... Esse aqui vai puxar um pouquinho lá da ideia da relação de Stiefel, tá? Então, o exercício está pedindo para a gente calcular essa diferença. AN, já vou escrever aqui o que é o AN, que é 2N combinado NaN, menos o BN, que é 2N combinado N-1 a N-1. Então, é para resolver isso aqui em função do AN. Então, a nossa resposta vai ser alguma coisa envolvendo AN, onde o AN é isso aqui. Bom, então, até lembra a relação de Stiefel, né? Mantenho a linha, diminuo aqui, só que está com menos, não com mais. Então, eu não consigo aplicar a relação de Stiefel. Para eu conseguir aplicar a relação de Stiefel tendo menos aqui, eu teria que ter uma mudança de linha aqui em cima. Aí eu conseguiria aplicar alguma coisa diretamente. Como eu não consigo, eu vou meio que usar a ideia da demonstração. Então, vamos abrir aqui. Esse primeiro número é 2n fatorial sobre n fatorial, 2n menos n. Quanto é 2n menos n? N fatorial. Menos 2n fatorial sobre n menos 1 fatorial. Quanto é 2n menos n menos 1? Para colocar aqui. Vamos fazer aqui no cantinho. 2n menos n menos 1. É 2n menos n mais 1. Então, 2n menos n, n mais 1. Então, ficou n mais 1 fatorial. Ok? Deixa eu apagar esse rascunho aqui. Continuar a nossa conta. Então, da mesma forma que eu fiz lá na relação de Stiefel, eu vou fazer aqui um mínimo múltiplo comum. Né? Então, eu vou pegar um denominador que seja igual. Na verdade, vamos fazer diferente. Para eu fazer de outro jeito, diferente, né? Outra metodologia, digamos assim. Deixa eu transformar em frações equivalentes ao invés de pensar em mínimo. Então, deixa eu até pegar uma cor diferente aqui. Isso dá para ver com o azul. Então, eu quero que essas duas frações venham a ter o mesmo denominador. Então, esse n menos 1, eu consigo chegar no n fatorial multiplicando aqui por n. Só que se eu multipliquei embaixo, vou ter que multiplicar em cima. Então, cheguei, aqui tem o n fatorial, n mais 1 fatorial. E para eu chegar, então, naquilo lá, eu vou multiplicar um dos n's aqui por n mais 1, tanto embaixo quanto em cima. Então, depois dessas multiplicações, eu vou ficar em cima com 2n fatorial vezes n mais 1 e embaixo n fatorial, n mais 1 fatorial. E aqui, deixa eu fechar, eu vou ficar com 2n fatorial vezes n e embaixo
n fatorial, n mais 1 fatorial. Denominadores iguais, repete o denominador e soma aqui em cima. Então, vejam que aqui eu vou ter que distribuir, né, em algum momento. Então, eu já vou 2n fatorial vezes n, cancela com o menos 2n fatorial vezes n, e vai sobrar somente a parcela com o 1, que é 2n fatorial. Certo? Então, agora já está bem mais enxuto, né? Mas o exercício pediu em função do AN. Então, quem que é o AN? É o combinar 2n e NaN. A gente viu que isso pode ser escrito desse jeito que está em amarelo aqui. Então, a gente está muito perto disso, né? O que está sobrando aqui no azul para essa parte em amarelo? Esse n mais 1 fatorial, que deveria ser n fatorial. Então, eu posso reescrever assim: mantenho o numerador. Embaixo eu vou abrir esse n mais 1 fatorial como n fatorial vezes n mais 1. O que a gente aqui juntou, agora a gente está separando de novo. Então, essa parte inicial é o meu AN, essa parte aqui é o meu AN, certo? Mesmo que está aqui. E sobra 1 sobre n mais 1. Então, eu poderia escrever assim, AN sobre n mais 1. E esse é o resultado, né? Essa soma, na verdade, né? Ou essa diferença, AN menos BN, é a n sobre n mais 1. Ok? Vamos voltar para a cor amarela e ir para o binômio de Newton, que é o próximo tema. Bom, o que é o binômio de Newton? A gente chama de binômio de Newton qualquer expressão que seja dessa forma. Então, um binômio, ou seja, uma soma de dois elementos, por isso binômio, que tem dois elementos aqui. E aí, essa potência pode ser qualquer número natural não nulo. Estou tirando o zero aqui para não ter o problema de zero elevado a zero, tá? E a gente sabe fazer potência com zero, né? Então, é isso que a gente chama de binômio de Newton. Então, a gente vai obter uma fórmula baseado nos números combinatórios, e aí por isso que o nome dos números é números binomiais, porque são os números que vão aparecer no binômio de Newton, tá? A gente já vai ver como. Essa base pode ser aqui qualquer número real, né? Bom, então a gente já sabe fazer para a potência 1, expoente 1. A gente sabe que a coisa elevada a 1 é ela mesma, né? E aqui, se não tem nada multiplicando, a gente sabe que o que tem aqui, na verdade, é 1. Né? Quero enfatizar o que está os coeficientes aqui. Quando n igual a 2, então a gente também já viu e usa várias vezes o produto notável, né? Então, o quadrado da soma é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Que é a mesma coisa que você fazer isso vezes isso, aplicar distributivo. Então, vejam que o coeficiente aqui que não aparece é 1, aqui o coeficiente é 2, e aqui é 1. O coeficiente é um número que aparece em frente às incógnitas, tá? As variáveis. E aí o n ao cubo aqui, né? N igual a 3, então eu já vou detalhar um pouquinho, mas a gente vai ver que o resultado vai dar esse aqui. Então, eu tenho coeficiente 1 aqui que não aparece, coeficiente 3, coeficiente 3, coeficiente 1. Então, vendo que tem uma lógica de organização aqui, né? De ir diminuindo as potências do x e aumentando as potências do y, em todos eles. E vocês estão vendo aqui o triângulo de Pascal, 1, né? Nas bordas, daí começa a aparecer os números aqui no meio. Então, se a gente pensar ainda no x mais y elevado a zero, é claro que aqui a gente considera a base não nula, né? Isso aqui vai dar 1. Então, ó, o triângulo de Pascal aqui, meio tortinho, mas aqui estão as diagonais. Ok? Então, vejam a relação do binômio de Newton de eu fazer essas potências com os números combinatórios organizados do jeito que estão no triângulo de Pascal. Para a gente entender melhor como aparecem essas coisas, vamos fazer a continha para o caso cúbico. Tá? Então,
Elevar ao cubo nada mais é do que pegar a base e multiplicar 3 vezes, certo? Então, como que a gente faz essa conta? A gente tem que fazer distributivo. Então, a gente pega aqui o nosso primeiro fator, que está representado aqui nesse gráfico, né? Aqui, primeiro fator. E aí a gente pega, por exemplo, o x, escolhe por qual a gente vai começar. Digamos que comecei pelo x, isso está representado aqui. Comecei pelo x. Aí eu vou multiplicar esse x e tenho que escolher um dos dois aqui para multiplicar. Então, digamos que eu escolhi o x de novo. Aí eu pego esse resultado e multiplico por um dos dois lá. Digamos que eu escolhi o x de novo. E eu tenho aqui a primeira parcela, que nesse caso é x ao cubo. Tá? Aqui. Então, depois eu tenho que multiplicar pelo outro. Aí eu tenho que agora escolher outro aqui, né? E fazer por um pelo outro. E por último, faço a mesma coisa com o y. Então, isso que se faz aqui está representado nesse gráfico, tá? Que a cada fator que eu tenho aqui, eu tenho que ir fazendo as escolhas, se eu vou multiplicar por um ou pelo outro. E os resultados obtidos são esses aqui, que aí a gente vai ter que somar todos eles para chegar no nosso resultado final. Então, vejam que aqui a gente tem um x ao cubo, aqui a gente tem um x quadrado vezes a, aqui a gente tem, de novo, um x quadrado vezes a, aqui um x vezes a ao quadrado, aqui um x quadrado vezes a, um x vezes a ao quadrado, aqui um x vezes a ao quadrado, aqui um a ao cubo, certo? Então, eu tenho aqui esses elementos que são comuns, né? Então, isso aqui dá 3, até formei um 3 aqui. Então, isso aqui é 3 vezes esse cara. E eu tenho mais 3 desse outro tipo. E esse aqui eu só tenho 1, só tenho 1. Então, isso gera pra gente a fórmula que eu já tinha mostrado lá. Um desses, 3 desses, 3 desses e um desses. Certo? Que é a nossa linha n igual a 3 do triângulo de Pascal. 1, 3, 3, 1. Colocando esses x e y aqui acompanhando. Então, vejam que as potências sempre somam 3. Aqui é como se eu tivesse um y elevado a zero do lado, né? Que é 1, então por isso não aparece. Mas 3 mais 0 é 3. Aqui eu tenho expoente 1, expoente 1. Aqui um x elevado a zero. Então, são todas as possibilidades de combinações que somam 3. De números naturais que somam 3. Por que aparece isso, né? É coincidência que apareceu os números combinatórios, né? Aqui está 1, está 1. Então, aqui está combinar 3, 0, 0. Aqui está combinar 3, 1 a 1. Combinar 3, 2 a 2. Combinar 3, 3 a 3. Então, isso não é coincidência. Eu coloquei aqui uma relação que está no livro do Balestre, que é bem interessante. Que os números combinatórios, eles também podem ser pensados como permutações com repetição. Eu permuto n elementos, mas eles têm r deles repetidos, certo? Então, por exemplo, a gente sabe, né, que a gente vai ter parcelas do tipo x ao cubo, do tipo x quadrado y, do tipo yx quadrado e do tipo y ao cubo. Então, de quantas formas eu posso escolher os 3x? Ou de quantas formas eu posso permutar x, x, x? Então, isso é uma permutação de 3 elementos, mas os 3 elementos repetidos, ou seja, só pode ficar assim, o mesmo para o y. Agora, de quantas formas eu vou poder ordenar 2x e 1y? Então, eles estão aqui, né? X, X, aqui tá A no caso, mas aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, seria Y no lugar do A. Então, de 3 formas. Porque eu estou permutando 3 elementos, mas tem 2 deles repetidos. E um que posso colocar aqui ou não, né?
Então, é 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial, que é o combinar 3, 2 a 2, que vai dar exatamente 3 formas, né? Aqui tem que... Opa! Aqui não posso pôr igual, vou pôr uma flechinha, porque aqui é uma tripla, aqui é um conjunto, na verdade, que eu tô pensando, né? Não posso pôr conjunto porque tá repetido. Vou deixar assim. Certo? Então, não é por acaso, né? Que acontece. Então, tudo está relacionado. Ok? Bom, então já havia dado o spoiler, passado para o slide que traz a fórmula geral. Então, se você pensa no N genérico, o binômio de Newton nada mais é do que esse somatório, onde os coeficientes são os números lá do triângulo de Pascal, as combinações, e as potências, uma delas vai crescendo, né? O R vai do 0 até o N, então vai crescendo, e a outra vai diminuindo. Então, deixa eu escrever isso aqui por extenso. X mais Y elevado a N vai ser N 0 a 0, X elevado a 0, Y elevado a N menos 0, mais N 1 a 1, X elevado a 1, Y elevado a N menos 1. Aqui não tem isso igual. Mais combinar N 2 a 2, X ao quadrado, Y, N menos 2, e assim por diante. Até lá no final, combinar N menos 1 a N menos 1, X elevado ao R, então N menos 1, Y elevado a esse menos esse. Então, N menos N menos 1 fica 1. Então, Y elevado a 1. Por último, combinar N a N, X elevado ao que está aqui embaixo, e Y elevado à diferença dos dois, que é 0. Então, essa é a fórmula do binômio de Newton, que permite que você eleve a qualquer potência natural um binômio. Ok? Quantos termos eu tenho aqui? Então, eu tenho o termo 0, 1, 2, até o n. Então, na verdade, eu tenho n mais 1 termos. Tá? Numa potência n, eu tenho n mais 1 termos. É fácil de lembrar, né? Que ao quadrado a gente tem 3 termos. É sempre um a mais. Ok? Antes de eu passar para os exercícios, só comentar que a coleção do IESE vai trazer a generalização disso para 3, né? Um trinômio aqui embaixo. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá também, se tiverem interesse. Então, vamos agora para os exemplos. E com isso a gente vai fechar o vídeo de hoje. Então, o primeiro exemplo. Qual é o coeficiente de x elevado a 7 no desenvolvimento de x menos 1 elevado a 11? Bom, então o que é x menos 1 elevado a 11? Então, é um binômio, só prestem atenção no seguinte, tem esse sinal de menos, e a nossa fórmula é com mais. Então, a gente precisa enxergar isso aqui dessa forma. É x mais o menos 1 elevado a 11. Então, o nosso x é x e o nosso y é menos 1. O nosso n é 11. Tá? Então, vou escrever aqui que é o somatório com o r saindo do 0 indo até o n, que é 11. N combinado R a R, o N é 11, o R varia, então mantenho o R aqui, vezes o X, que é o primeiro, elevado a R, vezes o Y, que é o segundo, que é menos 1, elevado a N menos R, ou seja, 11 menos R. Tá? Então, aqui eu tenho a fórmula. Se você preferir fazer por extenso, à vontade, você vai ter que, né, escrever bastante tempos. Muito bem. Então, a pergunta é sobre x elevado a 7. Bom, quando que eu vou ter o x elevado a 7? Quando o r for 7. Então, na verdade, eu quero olhar para o termo r igual a 7. Então, eu venho aqui nessa soma e olho somente para o termo onde o r é 7, que é combinar 11, 7 a 7, vezes x elevado a 7, vezes menos 1 elevado a 11 menos 7.
Então, o que é combinar 11, 7 a 7? Como eu não desenho o triângulo de Pascal aqui, então eu vou fazer essa conta na calculadora. 11 combinado 7 a 7. Deu 330. Então, esse número é 330. Vocês podem, de repente, para treinar, fazer um triângulo de Pascal até a 11ª linha e chegar nesse número. Esse número aqui, menos 1 elevado a 4, né? 11 menos 7 é 4. Então, menos 1 elevado a par é 1. Então, não vai aparecer nada. E, finalmente, x elevado a 7. Então, a resposta do nosso exercício é 330. Esse é o coeficiente do x elevado a 7 no desenvolvimento do binômio. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo. Agora, a gente traz um binômio onde você tem x nas duas parcelas, uma no numerador, outra no denominador. Esse tipo de exercício é bem comum em vestibulares, tá? Então, vamos ver o que está pedindo. No desenvolvimento desse binômio, calcule o termo independente de x. O que é independente de x? É o termo independente, é o termo que vai ser só um número, não vai ter x nele, né? Então, vamos com calma escrever primeiro essa a fórmula para essa situação. Então, é o somatório do R indo do 0 até o N. O N é 6, que é a potência. Eu combino 6, R a R, eu multiplico o primeiro cara elevado a R, e o segundo é mais, então, o segundo é o segundo mesmo, que é o 2x ao quadrado, eu elevo a N menos R. Ok? Vamos dar uma ajeitada aqui, porque agora o x desse vai se misturar com o x desse, né? Então, antes da gente olhar para qual vai ser o termo independente, vamos dar uma ajeitada aqui. Então, isso nada mais é do que... Aqui eu continuo com esse coeficiente. Então, eu vou ter aqui no numerador, vai dar 1. Então, vai ficar só essa parte aqui, né? Então, vai ficar assim. 2 elevado a 6 menos r, vezes x elevado a 2 vezes 6, 12. 2 vezes menos r, menos 2r. Esse é o numerador da nossa fraçãozinha que está aqui. Sobre, embaixo, só tenho x elevado a r. Então, esses dois aqui, né, eu posso aplicar a regra da potência e ficar com o seguinte. Somatório de r igual a 0 até 6, de 6 r a r, 2, 6 menos r, vezes x elevado a quanto? Então, 12 menos 2r menos r, ou seja, 12 menos 3r. E esse é o nosso polinômio, que vai ter 7 elementos. Ok, agora a gente quer achar o termo independente. O que é o termo independente? Como eu falei, não tem x, ou seja, a potência aqui do x tem que ser zero. Para isso ser zero, ou seja, para 12 menos 3r ser zero, isolando o r, ele tem que ser 4. Então, a parcela que a gente quer é a parcela correspondente ao r igual a 4. E ele quer saber qual é esse termo. Então, a gente vem aqui nessa composição completa e agora a gente vai olhar somente para a parcela r igual a 4, que é combinar 6, 4 a 4, não tem isso aqui, combinar 6, 4 a 4, vezes 2 elevado a 6 menos 4, vezes x elevado a 0. Né? Se eu colocar R4 aqui, fica 0. Então, o que é combinar 6, 4 a 4? Vamos voltar aqui, que a gente tinha lá um triângulo de Pascal com a sexta linha. Então, 6, 4 a 4, tá aqui. Sexta linha, 0, 1, 2, 3, 4. Então, é 15. Então, essa combinação é 15 vezes 2 elevado ao quadrado.
e aqui dá 1. Então, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 15 é 60. Então, a resposta é 60. Ok? Muito bem. Agora, o último. Então, para vocês relembrarem um pouquinho de matemática 3, eu coloquei esse exercício que tem cosseno. Então, vai envolver aqui uma equação trigonométrica e calcular um seno. Então, no intervalo de 0 a 2π, fechado nos dois extremos, se α é a maior raiz da equação, essa equação que está escrita aí, tudo isso igual a zero, então ele quer que calcule o seno de 3α sobre 4. Então, antes de achar o alfa, né, ou para achar o alfa, a gente tem que entender essa equação e achar as raízes dela. Então, a gente já vê aqui que tem cara de binômio de Newton, né? Porque os números vão aumentando. Esse último aqui está 1, mas isso eu posso escrever como 4a4, e a potência do cosseno vai diminuindo. Então, esse 1 é cosseno elevado a zero, né? Então, esse termo 1, ele é, sim, um elemento de um binômio de Newton aqui também. Já estou vendo meu n aqui, que é 4. Então, vai ser alguma coisa elevado a 4, que vai ser igual a zero. Eu tenho um sinal que é mais, menos, mais, menos. Isso acontece quando você tem um menos aqui no meio, né? Quando o teu segundo elemento é uma coisa negativa. E como não aparece nenhuma coisa aqui aumentando a potência, quer dizer que isso é 1. Senão apareceria, né? Um número mudando aqui. Então, esse segundo elemento é o menos 1. E o primeiro é o cosseno de x. Então, vamos ver. Primeiro, cosseno à quarta, esse número é 0. Depois, cosseno ao cubo, esse aqui é 1. E vai colocando aqui os coeficientes. Tá? Então, essa equação é isso, na verdade. Um número à quarta sendo 0 é porque o próprio número que está lá dentro é 0. Ou seja, o cosseno de x é 1. Quando que o cosseno de x é 1? Se esse é o eixo do cosseno, é aqui. O que é aqui? É 0 e é 2π. Estão vendo que os dois estão inclusos? E ele pediu a maior raiz. Então, daqui a gente tira que o x pode ser 0 ou 2π. Como ele quer a maior, é o 2π. Aí, basta vir aqui e calcular o seno. E 3 vezes 2π sobre 4, ou seja, seno de 6π sobre 4, simplificando é seno de 3π sobre 2, e o 3π sobre 2 é esse ângulo aqui. Seno aqui embaixo é menos 1. Então, essa é a solução do exercício. Ok? Interessante que reúne dois conteúdos, né? A princípio, sem relação. Bom, gente, então, é interessante que vocês gravem essas duas coisas. Depois a gente vai usar em análise combinatória. Em análise combinatória, não, isso que a gente está fazendo agora, em probabilidade, no método binomial. E quando for falar de polinômios, lá em matemática 6 também vai aparecer um pouquinho disso, tá? Então, aqui está a tela dos exercícios, em ambas as bibliografias. E por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me contatem. Até a próxima.